meninos, tudo bem? Estamos aqui então para mais um vídeo do canal o Geógrafo. Pedir para vocês aí se inscrever quem não se inscreveu ainda, né? Vamos juntos aí combater a desinformação. Preciso de ajuda e apoio aí para ganhar alguma representatividade no canal, para os vídeos ganharem impulso, enfim. E a forma que vocês têm de ajudar aí, né? Se inscrevendo, não custa nada, tá? E vão estar ajudando e muito aí o professor de vocês, tá, ok? Então, a gente está aqui para finalizar, né, o grande conteúdo de climatologia que a gente tem visto aqui ao longo deste segundo trimestre, um conteúdo muito denso, tão importante, tá? E vamos então, né, fazer esse fechamento aqui com essa parte 4, né? Onde vamos tratar aqui das mudanças climáticas propriamente ditas. Nós já vimos 2 episódios aí da série Cosmo, né, dessa aclamada série, tá? Onde foram abordados diversos aspectos aí das mudanças climáticas, né? Inclusive um episódio aí de 2020, muito mais atualizado, inclusive. Mas vamos lá. Vamos agora ampliar aí esse conhecimento ainda mais. Então, vamos falar um pouco de IPCC, né, o painel, né, instituto aí, que trata aí da questão das mudanças de climas, né, enfim, o painel das mudanças climáticas. E agora, exatamente nesse mês de agosto, pessoal, foi lançado aí pelo IPCC um relatório, né, um novo relatório atualizadíssimo aí a respeito das mudanças do clima, tá? A ciência está mais certa do que nunca. Eu peguei essas informações aí do Clima Info, né, um site, né, muito bom aí que eu indico para qualquer um, que trouxe aí essas atualizações do IPCC. O nosso planeta ele está permanentemente transformado. Quanto mais esquenta, pior fica, certo? Nós temos então aí por este relatório, tá, pessoal, que o problema, né, um problema apontado aí ainda maior, né, que o CO2, né, que é o CH4, tá, que é o metano. Esse gás, né, o metano, ele provém da onde, né? Da pecuária, principalmente, né, da criação aí de bichos para pecuária, né, principalmente as criações de gado, tá, através do organismo, né, de cada animal, tá, flatulências, arrotos, enfim, isso gera muito metano, tá, e também do derretimento de permafrost, principalmente lá no Polo Norte, né, no Ártico. Que já foi uma questão aí comentada no episódio de Cosmos, né, bastante intensamente, né, o quanto aquele tipo de sol está sendo derretido e o quanto ele libera lá de metano para a atmosfera, tá? Então, o IPCC aponta aí que esse gás ele consegue ainda ser mais problemático do que o próprio CO2, tá? Por quê? Porque ele tem um potencial muito maior de reter calor, né? Ele faz um estrago muito maior aí nessa questão de fazer, né, de reter o calor aí da radiação solar. Ele dura menos tempo na atmosfera, né, mas, porém, ele faz um estrago maior ainda que o CO2 que, né, perdura muito mais aí na atmosfera, certo? Então é mais uma questão aí para nos preocuparmos, né, daqui para frente, né, enquanto espécie, enquanto humanidade, né, a gente deve conhecer aí todas essas nuances aí que envolve as mudanças de clima, né, que são muitos fatores combinados, né, atuando de forma simultânea. Então, vamos prosseguir aqui com os gráficos, né, lançados aí pelo próprio IPCC. Vou ampliar eles na tela aí para vocês. Então aí está o gráfico 1. Tá? Embaixo ali, né, o ano, né, a sequência de anos, e ali na esquerda, né, na coluna vertical, as temperaturas, né, mais 1 grau, mais 2 graus, mais 3, mais 4, enfim, né, graus positivos, graus Celsius. Nós temos ali pelas políticas atuais, né, numa linha tracejada, para onde que está indo a temperatura
até ali 2100. E as promessas climáticas, né, prometem aí, se forem cumpridas, né, reduzir um pouquinho ali, né, essas temperaturas, esse aumento de temperatura. Para vocês terem uma noção, né, agora em julho foi um dos meses mais quentes do ano no planeta, tá? É um dado aí que acaba sendo preocupante, tá? Pessoal, outra coisa importante, né, da gente falar de aquecimento global, né, de mudança climática, né, qual é a linha traço que é pego aí para considerar, né, a mudança climática? É desde a existência do ser humano na Terra, tá? Antes disso não é pego como referência para a mudança de clima. Como nós estudamos aqui na disciplina, né, lá na História da Terra, no primeiro trimestre, nós vimos, né, ali que a Terra, nesses 4,6 bilhões de anos de existência, passou por situações ali catastróficas, né, quanto a clima. Período de completo gelo, período de completo calor, né, sem gelo nenhum, tá? Muito quente, enfim. Passou por situações aí muito intensas, né, muito extremas, né, quanto a clima. Algo que nenhum ser humano, né, presente na superfície viu, tá? Então, por isso que se tem como referência aí, né, a existência, né, de seres humanos na superfície, né, na Terra, para daí para frente, né? Porque enquanto dentro desse período aí não houve nada parecido com o que está vendo, né, nesse momento da história aí, com tanto CO2 na atmosfera e com tanto metano também, tá? Então isso tem que ficar muito claro para vocês, né, esse entendimento. Então, enquanto os líderes globais brigam sobre chegarmos aí em 1,5 grau ou 2 graus, né, a mais de aquecimento, estamos seguindo por esse caminho, né, que mostra no gráfico ali. Políticas atuais podem aumentar as temperaturas para até 4 graus Celsius a mais em relação, né, à média global, e promessas climáticas podem ainda chegar em altas de 3 graus Celsius, né, até 2100. E aí nós vamos ver um quadro aí com cada 1 grau a mais o que acontece, né? E vejam que é de agosto de 2021 esses gráficos, pessoal. Tá atualizadíssimo aí em primeira mão para vocês, né? Um material de primeira aí, né, que eu trago para vocês aqui. Então, vamos analisar aqui, né, as escolhas que fazemos nessa década, né, irão decidir o nosso futuro, basicamente. Então aqui o mundo com mais 1,5 grau, né, de temperatura, tá? Aumento da temperatura e umidade, né? Se o aquecimento global continuar, né, desenfreado, em 2070 até 3 bilhões de pessoas viverão no calor extremo, afetando 19% do mundo, incluindo o norte da África e a América do Sul, o Oriente Médio, o sul da Ásia e partes da Austrália, tá? Vão ser os pontos mais afetados aí, com uma temperatura mais nesse nível aí. Produtividade agrícola vai sofrer, vai ter um colapso, né? Já está 20% abaixo do que poderia ser sem os efeitos de mudanças climáticas, né? Uma desaceleração que equivale à perda aí dos últimos 7 anos de crescimento da produção. Um estrago econômico, né, de 10% do total do valor econômico até 2050 devido às mudanças climáticas, tá? A cada ano que passa, pessoal, tem aumentado aí pra caramba os prejuízos por conta de mudanças do clima, tá? É outro fato. Escassez de água, mais de 350 milhões de pessoas vivendo em regiões urbanas poderão sofrer aí escassez hídrica derivadas de estiagens severas, tá? Secas severas, enfim. A população vivendo em terras secas, vulneráveis a estresse hídrico e estiagem está projetada a atingir 178 milhões de pessoas até 2050, em um aquecimento de 1,5 grau, né? Aumento do nível do mar. Mesmo se o aquecimento global se manter abaixo de 2 graus, os níveis dos mares poderão aumentar entre 30 a 60 centímetros em 2100, comparados com os níveis entre 86 e 2005. Né? Populações litorâneas sofrerão primeiro, incluindo algumas das maiores cidades do mundo, e pequenas ilhas e estados, né, que sofrerão enchentes aí ao menos uma vez por ano até 2050. Então este é o quadro geral
para um cenário onde tenhamos aí 1,5 grau de temperatura a mais aí, né, na média global. Mais 2 graus, pessoal. Olhem só os efeitos aí, né? E o mapa vai esquentando ali, né? A cor quente vai ficando também bem intensa, né? Aumenta a temperatura e a umidade, né? Com aquecimento de 2 graus, né? 37% da população do mundo será exposta a ondas de calor extremos, né? Ao menos uma vez a cada 5 anos. A maioria das regiões do mundo terá mais dias quentes, principalmente nas regiões tropicais. Já estamos verificando atualmente muito mais dias quentes do que frios, tá? Produtividade agrícola mais colapsada vai ficar ainda, né? Medidas políticas de adaptação não serão suficientes para prevenir impactos na produtividade agrícola. Modelos projetam que além dos que sofrem com insegurança alimentar, né, hoje podemos ter mais de entre 1 e 183 milhões de pessoas em risco de passar essa insegurança como resultado da escassez climática. Um estrago econômico de 11% anuais aí no PIB global. A escassez hídrica afeta mais gente ainda, né? 411 milhões de pessoas vivendo em regiões urbanas serão expostas à escassez de água causadas pelas estiagens severas. As populações de regiões já secas, vulneráveis ao estresse hídrico e estiagem, podem chegar a 220 milhões de pessoas até 2050, com um aquecimento de 2 graus. Aumento do nível do mar, 300 milhões de pessoas vivem em áreas que inundarão ao menos uma vez por ano até 2050. Isso é mais de 3 vezes as estimativas anteriores, né, de 80 milhões de pessoas previstas. Então, tenham aí, né, a dimensão deste problema, né, com 2 graus Celsius a mais aí na média global. O infográfico do IPCC de 2021. Atualíssimo, portanto, pessoal, novamente. E aqui vamos ao quadro, né, com 3 graus Celsius a mais aí de temperatura. Umidade e calor podem ser letais. Só na Europa 96 mil pessoas morrerão aí de calor e umidade por ano, tá? Hoje já morre gente aí pelos dias super quentes que tem feito por lá, né? Produtividade agrícola ainda mais reduzida, né? Em média, trigo 14%, arroz 6,8%, milho 17,4% e soja mais 7% aí a menos. Um estrago econômico ainda maior de 18% anuais no PIB. A escassez hídrica ainda dobra, né? Populações de regiões já secas ao estresse hídrico e a estiagem poderão chegar aí a 277 milhões de pessoas até 2050 com aquecimento de 3 graus Celsius, né? E nível do mar, né, sem medida de adaptação, 35 a 50% das praias de lugares como Barcelona, Goa ou Califórnia, né, poderão ser perdidas literalmente, né, para o mar, onde nossas políticas atuais estão nos levando, tá? Para esse nível aqui. Então, pessoal, isso tem muita ciência, né? Houve uma atualização gigantesca aí nesse relatório do IPCC, tá? E cada vez mais se especializam, tá, nesse tema. É incrível aí a quantidade de estudos que são feitos e pesquisas nessa área para chegar a esses dados aí, tá? E hoje a maior parte esmagadora dos climatologistas, né, já concordam plenamente, né? Já não é mais uma discussão, né, se o ser humano causa ou não alteração no clima, né? Já é consenso, bem dizer, consenso que o ser humano sim causa interferência no clima através das suas atividades econômicas, tá? E causa aí essas mudanças, né, de aquecimento pela emissão dos diversos gases aí que compõem o efeito estufa. E agora vamos ao quadro da dor final aí, né, que seria o mundo com 4 graus Celsius a mais na temperatura média global. Tá? Umidade e calor podem ser letais, né? A população exposta ao calor letal e condições de umidade é projetada a crescer mais dramaticamente, chegando em 1,5 bilhões de pessoas afetadas. Produtividade agrícola, né, ainda mais em colapso, né?
produção global de trigo reduzida em média de 22, quase 23%, aí 22,5%, arroz quase 11%, milho quase 30% e a soja mais de 10%. Estrago econômico aí de 23% em média no PIB mundial, apenas por conta do calor, tá? Escassez hídricas, né? Cada vez mais adversos impactos, né? Disponibilidade de água são mais prováveis na associação com o crescimento da demanda por água, enquanto aumenta a população do mundo, tá? E aumenta o nível do mar catastrófico, né? Até 2100 os níveis do mar subirão aí, né, até 1,1 metros, né, o que pode ser 10 vezes mais rápido do que a média do século XX. Projeta-se que muitos grandes centros urbanos litorâneos e pequenas ilhas serão inundados, né? A adaptação a 4 graus Celsius a mais na temperatura poderá não ser possível de forma alguma, tá? Então vejam aí o tamanho dessa problemática, que é o aumento de apenas 1 grau a mais na média global, né, do clima, né, das temperaturas. E aí, finalizando aqui, né, toda ação tomada para limitar as emissões de aquecimento nos traz mais próximo a um futuro mais seguro. Nunca houve tanta ambição climática como nos dias atuais, né? Mas esta ambição precisará se tornar uma realidade, começando agora, este ano já, né, já se perdeu muito tempo com isso. As emissões de carbono e metano precisam ser reduzidas rapidamente nesse século. Cada fração de 1 grau importa. Tá? Bom, pessoal, muito bem. Nessa parte aqui da videoaula, eu vou explicar para vocês. Eu vou demonstrar, eu vou evidenciar aqui o quanto as mudanças climáticas estão afetando o nosso planeta, né? O quanto o gelo está sumindo, né, literalmente aí no nosso planeta, né, sendo derretido em vários pontos aí estratégicos, né, onde costumava ter muito gelo até pouco tempo atrás e que hoje está altamente comprometido, né? Então, o primeiro ponto que eu vou demonstrar aqui para vocês no Google Earth, né, e qualquer um de vocês pode realizar aí essa pesquisa, né, lá no Monte Kilimanjaro, tá? Que fica na África, né? Aqui está ele. Vamos pegar aqui uma escala um pouco menor. E aqui nesse ponto. Beleza. Aqui está então, né, uma ferramenta do Google Earth que permite que a gente consiga visualizar imagens aqui de tempos anteriores, né, algumas da década de 70, outras da década de 60 e até antes ainda, né, de o que tinha de gelo e o que tem hoje, né? Então aqui está o Monte Kilimanjaro, o ponto mais alto da África, né? O que ele tem de gelo hoje ainda está aqui, né, nesses pontos brancos. É uma foto de dezembro de 2020, né, uma imagem, na verdade, de dezembro de 2020, e que a gente consegue aqui retroceder até 1976. Né? Então vejam aqui o que havia de gelo, né, neste monte, né, africano, e aí o que foi reduzindo, né, aqui no ano 2000, tá? 2009, né, 2014, 2017, 2019, né, 2020. Então, aqui vocês conseguem ter aqui a real dimensão do que houve de redução de gelo, né, de manto de gelo, né, nesse monte aqui, né, entre 76, ó, os extremos aqui, para 2020, né. Muito gelo foi perdido aqui, né, deste monte. É só uma, né, evidência, né, das tantas que tem aí de que realmente está havendo uma mudança climática, tá, bastante forte, e que não tem mais como ninguém, na verdade, negar, né, que isso está acontecendo.
Mas vamos a outro ponto aqui. Tá? Vamos à Patagônia. Tá? Vamos à Patagônia, aqui no extremo sul da América do Sul. Né? Então, olha só, temos aqui uma imagem de dezembro de 2020, né? Imagem de satélite, do que tem aqui desses pontos de manto de gelo, e aqui já reduz, ó, recua até 1969. E olha só então aqui o que havia de gelo, né, nessa porção aqui da América do Sul. Tá? Bastante considerável o que havia aqui nesse ano, né, 69, para o que temos hoje aí de gelo presente, né, nessa porção aí da Patagônia, que historicamente é um lugar gelado, mas que já não é mais tanto assim como foi e está perdendo gelo aí de forma muito drástica. Certo. Vamos analisar aí então uma outra porção aí do nosso planeta, no Polo Norte, a Groenlândia. Tá? Vamos analisar aqui o Ártico, né? Toda a região do Ártico aqui, o nosso Polo Norte. Temos uma imagem então aqui de 12 de 2020, dezembro de 2020, a mais atual, com o que ainda resta de gelo aqui. Aqui está a Islândia, né? Aqui o Canadá, tá? E então vamos retroceder a 1930 aqui nesse caso, bastante antiga, né? E olha só então o que havia de manto de gelo aqui presente nessa grande área, né, no nosso Polo Norte, e o que temos aqui ainda presente, né, que ainda existe de gelo, né, bastante pouco aí o que resta de gelo no nosso Polo Norte aí, né, do planeta. E é claro, né, pessoal, tem que considerar aqui que o Ártico ele derrete muito mais rápido do que a Antártica, que nós já vamos visualizar em seguida, porque ele é muito, né, circundado aqui por continentes, né? A maior parte do que circunda o Ártico aqui são continentes e não oceano. Tá? Isso faz com que aqueça muito mais ainda, né? Um chamado de um ciclo de retroalimentação positiva, né? Quanto mais área descoberta aqui de gelo, né? Quanto mais derrete o gelo, mais se aquece essas áreas, né? Enfim, e quanto mais aquece, né? A questão do continente, principalmente durante o dia, né? O fator de continentalidade, tá? Mais vai derreter gelo. E a mesma coisa acontece com o oceano, né? Uma superfície escura, né? Que deixa de ser coberta por gelo, né? O gelo é uma superfície clara que vai fazer com que, né, a radiação solar retorne para o espaço de uma forma muito mais rápida, né? Porque é uma superfície clara e quando derrete deixa o mar exposto, é uma superfície mais escura, né, da água e faz com que absorva ainda mais calor, né? É um outro ciclo aí de retroalimentação positiva, né? Quando a gente fala aí de clima, tá? Então, nós vamos aí agora até a Antártica. Tá? Vamos lá. Vamos ver aí esse continente gelado. E olha só a diferença para o Ártico, né? É totalmente circundado só por oceanos aqui, né? Por mares, oceanos, enfim. É o que acontece aqui. Então vejam uma imagem aqui de dezembro de 2020 também, a mais atual, que temos no Google Earth aqui nesse momento. Ela encontra-se aqui com várias áreas nas bordas, né? Principalmente, que não tem mais gelo. Mas vamos retroceder aqui em 1957. E olha só
como as bordas da Antártica eram muito mais cobertas de gelo, né? Totalmente preenchido ali o continente, né? Em dezembro de 1957 e atualizando para dezembro de 2020, olha só o que temos de perda de gelo aqui neste continente, né? Mesmo sendo tendo essa configuração, né, de ter muito mais mares ao entorno, ainda assim se verifica um derretimento aqui, inclusive com registro de musgos, né, de formação de musgos nessas áreas aqui, o que evidencia mais ainda o derretimento que está acontecendo nessa região aqui. Certo? Então, quando vocês verem, né, porventura alguém questionando ou negando, né, a mudança climática, não tem mais como, pessoal. Basta que mostre aí essa videoaula ou essas evidências aqui. Qualquer um pode pegar o Google Earth, ele é público, né? E fazer essas demonstrações aqui que eu fiz, né? Então é incontestável o quanto o mundo está perdendo de gelo aí pelas questões aí das mudanças do clima, né? A ação humana principalmente, que já é cada vez mais reconhecida. Então fica aí essa parte bem importante da nossa videoaula aqui. Então, ficamos em princípio por aqui. É claro, pessoal, tem muito mais coisas problemáticas aí que podemos destacar, né? A questão da pecuária já foi citada, tem a questão dos desertos verdes, né? Se ficaram curiosos aí, podemos estudar esse tema, né? E é outra problemática gigantesca, né? Tudo, né, que não ajuda nessa luta aí contra as mudanças climáticas, né, que estão a cada ano se tornando cada vez mais severas aí, ok? Infelizmente, né, as notícias elas não são tão boas assim nessa área, demanda muita ação humana para que isso seja resolvido. Esperamos que seja, né, que o ser humano acorde para isso, que a humanidade de uma forma geral acorde, que os governos acordem, larguem seus negacionismos científicos, tá? E que acordem para essa questão aí o quanto antes. Certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.